Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Natan e sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo da nossa série Como Aprender Inglês Comigo, com o professor Natan. Bom, na verdade não é bem comigo, não é só comigo, mas é com a Make Easy, que é a empresa que eu represento. Então, bom, vamos então direto pro título, né, desse vídeo, que é como o fator psicológico pode afetar aí o seu aprendizado. Pessoal, esse ano vai fazer 10 anos que eu tô dando aula de inglês, né? Eu tenho 26, comecei a dar aula com 17. E, enfim, apesar de ser um pouco jovem, eu me considero jovem ainda, tá bom? Tô com 26. Mas eu já vi bastante coisa acontecendo nesses 10 anos aí dando aula. Bom, e o que a minha experiência me diz? Por que eu decidi fazer essa série então? Eu fui colecionando aí algumas dicas, alguns conhecimentos que são essenciais para poder ajudar pessoas a aprender inglês, né, com essa experiência. E por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né, para compartilhar aí com vocês um pouco sobre o que eu aprendi. Então, vocês viram, né, o primeiro vídeo da série, que era sobre a questão do autodidatismo, né? E hoje eu quero comentar então aí um pouquinho como que o fator psicológico pode ajudar vocês ou atrapalhar também, né, para aprender inglês. Eu acredito que não só para aprender inglês, mas se você quer aprender qualquer coisa, é necessário que você esteja com a mente em dia, né, com a cabeça em dia. E quando eu digo estar com a cabeça em dia, né, eu estou me referindo a, a ter um bom desempenho, tá bom? Um bom desempenho nos estudos. E como que eu faço então para ter um bom desempenho nos estudos? Tem dois fatores. O primeiro é o fator do esforço. Você precisa se esforçar. O segundo é o fator psicológico. Você precisa estar com uma mente boa. Então, por exemplo, quais são as coisas então que podem fazer com que eu não tenha uma mente boa para estudar? A correria do dia a dia, estresse, nervosismo, né? Então, geralmente, se você tem muitas preocupações e você acaba trazendo isso para dentro da sala de aula, você não vai ter um bom desempenho, né? Eu vejo, por exemplo, tem um certo mito que diz o seguinte: pessoas mais jovens elas conseguem aprender mais rápido e melhor. Eu penso que tudo bem, talvez a idade seja um fator relevante, mas eu acho que o motivo pelo qual as pessoas mais jovens conseguem aprender mais rápido não é tanto a idade, mas é a questão que pessoas mais jovens não têm tantas preocupações quanto a gente, né, adulto. Então, por exemplo, quando você tinha lá 16, 17 anos de idade, você não precisava se preocupar, por exemplo, com boleto para pagar, com conta para pagar, correto? A sua única preocupação era, sei lá, brincar e estudar, né? Então, quando você faz ali tipo 18, 19, aí você já começa a ter várias preocupações. Faculdade, trabalho, arrumar um namorado ou uma namorada, constituir família, né? E depois que você, sei lá, casa, ou mesmo que você não case, mas enfim, você começa a ter muito mais demandas, né, no seu tempo. Então, sei lá, projeto para entregar na faculdade, TCC, ou então, sei lá, um projeto para entregar no trabalho mesmo, né? Então, tudo isso são coisas que acabam sobrecarregando a sua cabeça. E no caso dos alunos que deixam para aprender inglês ali com uns 20 anos, não tiveram a oportunidade de aprender mais cedo, isso pode afetar um pouco, né? Porque você precisa trabalhar, estudar, tomar conta da sua vida pessoal e de outros afazeres e ao mesmo tempo se dedicar para o inglês. Então, eu percebo que os meus alunos nessa faixa etária, eles têm um pouco de dificuldade, porque são muitas coisas que eles precisam lidar, né? Então, isso acaba afetando o fator psicológico, né? Meio que falta espaço na cabeça para poder se dedicar ao inglês. Ah, uma outra coisa também é a questão da falta de autoconfiança, né? Então, mesmo as pessoas que, de repente, por um motivo ou outro, conseguem se dar bem no inglês, apesar de ter várias coisas para fazer no dia a dia, tem outras pessoas que não têm tanta confiança, tem medo. Acho que essa é a palavra certa, tem medo de errar, né?
Então, isso afeta muito, né? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, mas geralmente o que a gente vê nas escolas de inglês tradicional? Você tem lá uma turma com 8 pessoas, né, 6 alunos, 8, 6, enfim, uma turma grande. Sempre vai ter ali um ou dois que vai ter um desempenho muito bom, dois ali que vão ser tipo médio e um ou outro aluno que vai ter uma dificuldade um pouco maior. Então esse aluno que tem um pouco de dificuldade, vai passando o tempo, ele acaba ficando com medo de perguntar, enfim, ele não se sente à vontade para poder tirar todas as dúvidas, com medo de sofrer alguma, sei lá, algum constrangimento, né? Putz, se eu perguntar, vão achar que eu sou burro, né? Eu vou ser o burro da sala. E ninguém quer ser, tipo, o burrinho da sala, né? Então, isso também é um fator que pode atrapalhar, né, no seu aprendizado. Esse é o motivo pelo qual eu decidi dar aula particular e online, né? O meu método de aula, eu não uso videochamada, é só áudio e o conteúdo na tela. Então, isso faz com que o aluno se sinta à vontade, não tem ninguém ali, tipo, observando, assistindo ele. E também a aula é particular, então se ele precisar perguntar alguma coisa, né, eu vou poder responder e dar toda a atenção para ele. Não vai ter aquele constrangimento, nossa, se eu perguntar, será que ele vai achar que eu sou burro? Ou será que o pessoal aqui vai achar isso de mim? Né? Eu, particularmente, nunca acho isso dos meus alunos. Pode ser a pergunta, entre aspas, mais boba, mas, enfim, o importante é não ficar com dúvida, né? Então, acho que esses são os dois maiores fatores aí psicológicos que podem atrapalhar quem pretende aprender inglês. Então, eu já sugiro para você, caso o seu problema seja o problema número 1, ou seja, você tem uma vida muito agitada, você tem várias atividades para dar conta, então eu não vou pedir para você só estudar inglês quando você terminar a faculdade, ou quando seus filhos crescerem, ou quando você se aposentar, não precisa. Mas você precisa separar um tempo e deixar aquele tempo como um tempo sagrado para aprender, tá bom? Não pode perder a aula, você tem que ter ali, tipo, se é 40 minutos que você vai dedicar ao idioma, tem que ser 40 minutos, religiosamente, tá bom? Então, ter o tempo para dedicar ao inglês e não trazer, né, problema de fora para a sala de aula. Acho que isso é um conselho que vale para tudo, né? E se acaso você se enquadra aí no aluno número 2, que tem vergonha de aprender, primeiro eu sugiro que você possa perder esse medo, perder essa vergonha de perguntar, de arriscar, de conversar com um gringo, de perguntar para o seu professor ou para uma pessoa que já saiba inglês. Não tenha medo. E talvez, se ainda assim não funcionar, eu recomendo que você possa de repente tentar buscar um professor particular, né? Porque ele vai poder te dar toda a atenção, né? E já aproveitando aí, fazendo um jabazinho aí, a gente está aqui para isso, a Make Easy, nós somos especializados em aulas particulares, né? E online, tá bom? Mas acho que é isso. Obrigado então aí por terem assistido esse vídeo, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever aí no nosso canal e até o próximo vídeo da nossa série. Tchau, tchau.